Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, em nome do Senhor Jesus, que madrugada poderosa, que madrugada sobrenatural, toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um dia, quero profetizar um dia tremendo, um dia extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Hoje é já quinta-feira, dia 5 de fevereiro, e fevereiro tá passando assim, ó, né? Amanhã tem culto, aleluia, amanhã tem culto dos jovens. Gente, que sobrenatural. Aqui na Global é uma sexta-feira profética e um culto é dos jovens, né? É uma sexta de jovens, de puro avivamento, e uma sexta profética. E nas segundas é o culto de membros. Jovens só até 100 anos. Eu sou jovem. Gente, jovens, eu me sinto jovem, então eu vou no culto de jovens. Agora, se você não se sente, aí é problema seu, né? Aleluia. Abram comigo em Obadias, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Um super bom dia para você, para sua família. Que poderosa essa oração da madrugada, amém? Vocês receberam? Eu fui para outra dimensão orando por cura, aleluia. A gente sente o poder de Deus, né? Fluir sobre cada um de nós. Eu, gente, sou a mais jovem desse ministério, aleluia. Então, quero que todo mundo se sinta jovem nesse ministério, amém? O culto de amanhã, não sei como vai ser, né? Tá na coordenação aí da pastora Bruna, pastor Júnior. Eu tenho certeza que vai ser poderoso, estrondoso. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, nós estamos orando por cura ainda. Daqui a uns dias nós vamos começar a entrar em sinais e maravilha. Aí vocês vão ver muita coisa sobrenatural, tá? Então, quem aqui já viveu experiência de sinais e maravilha, coloca aí no chat que tipo de experiência você vai ter. Essas experiências sobrenaturais, né? De sinais e maravilhas. Orar por milagres, amém? Nós estamos ainda orando por curas, e, né? Eu não consegui ir para outras pautas. Ó, a pastora Letícia falou, esses jovens estão no óleo, muito óleo. Estão lindos, 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 lindos. Gente, deixa eu falar uma coisa poderosa para vocês, amém? Ano passado, né, eu lancei para vocês 50 dias para ir para a conferência. Ou seja, nós já estamos em consagração, nós já estamos em oração, eu já estou em jejum, certo? Pela conferência, por tudo aquilo que vai acontecer, mas nós vamos fazer um jejum coletivo, todos, perto ali, né? Numa contagem regressiva para a conferência, tá? Então, se você já está no propósito expansão, você está jejuando, você pode aderir e entrar dentro com mais força, né? Com mais impacto, né? Fazer um jejum mais forte, amém? Então, ano passado a gente fez 50 dias, certo? Esse ano a gente precisa melhorar. Esse ano a gente vai precisar melhorar um pouco, amém? O ano passado, enquanto eu fazia 90, vocês fizeram 50, amém? Então, esse ano, vocês vão fazer 90, tá? Esse ano vocês vão fazer 90. Então, esse ano já tem a data certinha do dia que nós vamos começar, certo? Então, aproveita fevereiro, porque final de março a gente começa. Lá pelo dia 26, 27, acho que 26 de março a gente já começa, tá? Eu fiz uma contagem ontem. E aí vai ser 90 dias de você consagrando para você receber tudo aquilo que Deus tem para você nessa conferência, que vai ser um estrondo, vai ser um céu aberto, vai ser sobrenatural, vai ser algo assim avassalador. Você crê nisso? Deus vai te pegar. Amém? Glória a Jesus, Deus vai te pegar. Então, nós vamos ter 90 dias pré-conferência de consagração pontual coletiva. Mas se você vai para a conferência, se você já está naquele propósito da expansão, já continua jejuando, continua buscando. Quando chegar nesse propósito de 90 dias, você só vai dar uma apertada no jejum, você só vai dar uma esticada, entendeu? Você só vai dar uma consagrada mais forte. Aleluia! Então, assim, vocês precisam melhorar. Então, esse ano é um ano de expansão. Então, você já se prepare, porque vai ser sobrenatural. Então, como eu fiz o ano passado, lancei um jejum coletivo para quem vai, porque muita gente não está no propósito expansão,
Mas se você está no propósito de expansão, já está com o seu jejum, você vai melhorar um pouco, você vai apertar um pouco. Isso faz diferença, apóstola? Toda a diferença. Se você se consagra para ir no lugar receber, você pode ter certeza que você vai receber, ainda que ninguém toque em você. Você vai receber a unção, você vai receber aquilo que você tem para receber. E este ano, o que Deus vai trazer ali para nós é muita ativação de propósito, ativação ministerial, ativação de chamado, tá? E aqueles que já sabem o seu chamado vão sair dali transbordando, né? Então nós vamos gerar um óleo sobrenatural para que você venha tomar posse. Então, a partir ali final de março, nós já vamos estar nos consagrando. Eu vou fazer um PDF para você, certo? Que vai para a conferência, para você colocar ali o que você quer receber, o que você quer viver lá, certo? A nuvem não só vai estar baixinha, como o apóstolo mencionou. O céu vai estar aberto em todas as dimensões de glória que você quiser para tomar posse, amém? Então, eu já tenho orado, eu já tenho clamado, certo? Por essa conferência. Vai ser sobrenatural. Já é sobrenatural, amém? Então, vocês se preparem, tá? Esse propósito expansão, a gente já tá nele. É um propósito do começo do ano. O PDF tá lá no grupo, tá? Gente, vocês têm perguntado como participar dos cultos. E eu preciso ensinar vocês o seguinte, vocês precisam ir, se vocês for ali no link dos nossos perfis, de qualquer um, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, nesse daqui é onde vocês fazem a live, por onde vocês assistem a live aqui, ó, tá vendo? Você vem aqui, ó, aí aqui você tem lá, ó, deixa eu ver, aonde que tem aqui, aí você vai clicar aqui, ó, na minha carinha aqui vai ter o link. Oração 2h45 aqui, ó. Oração 2h45. Clicou aqui, você entra no grupo do Telegram, mas você tem que baixar o Telegram. Lá nesse grupo do Telegram chega tanto o link da oração da madrugada, tanto o link para o culto, tá? Então você consegue entrar, certo? Lá, ó, hoje, lá no grupo, né? Eu não sei por onde você entra na oração da madrugada, mas muita gente entra por esse grupo lá no Telegram, tá? Estou ensinando vocês. Aleluia. Vamos, gente, vamos orar para nós começarmos? Obadias, capítulo de número 1. Vocês viram que Obadias é só um capítulo, né? Tadinho do Obadias. Não profetizou muito. Mas às vezes a mensagem dele foi cirúrgica, né? Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por essa madrugada estrondosa, a qual o Senhor manifestou uma nuvem, Senhor Deus, de unção, uma nuvem de cura, Pai, sobre o ambiente. Senhor Deus, que o Senhor continue fazendo dentro dessa campanha de sinais e maravilhas, curas. Eu creio, Pai, que muitas pessoas já estão sendo curadas, já estão sendo libertas. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu também quero orar, Pai, para que o Senhor traga agora uma nuvem de revelação da Tua palavra. Fala conosco, Pai, sobre o tema de curas, a qual nós estamos ministrando. Senhor Deus, eu me submeto ao governo do Espírito Santo e eu peço que o Espírito Santo de Deus venha direcionar minha vida de uma forma estrondosa, de uma forma poderosa, para que pessoas sejam edificadas através desse devocional. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abra comigo em Obadias, capítulo de número 1, tá? Vocês estão gostando do devocional sobre curas? Eu espero que sim, né? Estou entregando para vocês bastante chaves poderosas. Então vamos lá. Obadias, capítulo 1. Pode abrir aí, nós vamos começar a ler. Todos acharam? Obadias, capítulo de número 1. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Então aqui a gente vê que é uma profecia para Edom, tá? O julgamento de Edom é anunciado. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo, mesmo que suba tão alto como as águias, e faça seu ninho entre as estrelas. De lá eu o derrubarei, diz o Senhor.
Se ladrões viessem durante a noite e o assaltasse, que calamidade o espera? Não levaria tudo? E aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados. Todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz, enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Então a gente está vendo que há uma sentença sobre Edom. Naquele dia não restaurará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficaram aterrorizados, e todos os montes de Edom serão exterminados na matança. Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém. E você agiu como se fosse um deles. Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza daquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Está próximo o dia em que eu, o Senhor, julgarei todas as nações. Como você fez, Israel, assim lhe será feito. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça, assim como você engoliu meu povo. Em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Sim, todas as nações cambalearão e por fim desaparecerão. Mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso, e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Vocês sabem quem são os descendentes dos Edomitas, né? Vocês sabem quem são os descendentes? É esse povo do Oriente Médio, tá, gente? Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então, meu povo, que vive em Neguebe, ocupará os montes de Edom. Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. E o povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel tornarão para a sua terra e ocuparão o litoral fenício até Serepta. Os cativos de Jerusalém, exilados do norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades do Neguebe. Os que foram resgatados subirão aos montes de Sião, em Jerusalém, para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, vou trazer aqui essa palavra de Obadias para o nosso contexto atual, tá? Então, Obadias está recebendo aqui uma visão, certo? Que Deus, levantou as nações para guerrear contra Edom, certo?
E o pecado central dos endomitas aqui é o orgulho, certo? Então, o Senhor está falando, eu vou destruir vocês, eu vou derrubar vocês. Ou seja, nenhum tipo de influência, nenhum tipo de riqueza ia, né, livrar eles desse dia mal, dessa sentença. Então Deus afirma a destruição dos endomitas, certo? Então, olha essa parte aqui, onde Deus fala, né? Não deveria ter ficado satisfeito quando os exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Então, vou trazer esse contexto aqui para nós. Muitas vezes a gente fala que é cristão, certo? E aí a gente fica alegre quando a gente vê alguém sendo pisoteado do meio cristão. A gente tem prazer, às vezes, quando um pastor cai, porque, na verdade, o que tem ali não é o fruto do Espírito, e sim a obra da carne, é a inveja, é a competição, é as porfias, é as facções. Então, né, Deus, ele sonda o nosso coração e ele sabe tudo que passa. Então, Deus, ele vai ver o nosso coração e quais são as obras que tem dentro do coração. Será que é o fruto do Espírito ou será que é a obra da carne? Então, tem muita gente hoje que tem um posicionamento cristão, fala que serve o Senhor, está na casa do Senhor, frequenta uma igreja, mas o que tem no coração, né, é as obras da carne. E eu preciso dizer uma coisa para você, né? Você não pode andar em competição, você não pode andar em porfia, em facção. A nossa luta, queridos, é contra os demônios e não contra as pessoas, principalmente as pessoas do reino de Deus. Então eu sempre gosto de pensar assim, independente de quem seja essa pessoa, se estiver no reino de Deus ou estiver pregando o reino de Deus, amém, certo? A gente não é obrigado a ter, ou seja, compatibilidade com o caráter ou com o jeito ou com a personalidade das pessoas. Então a gente vê que Deus, olha, aqui, né, quando a gente começa no verso de número 10, motivos para o castigo dos endomitas. E aí Deus vai começar a falar, não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Então muitas vezes nós estamos como os endomitas, né, regozijando por causa do fracasso do outro, feliz porque o outro caiu, certo? E essa não é a essência de um verdadeiro cristão. Um cristão de verdade, ele deve orar quando vê um irmão caindo, ele deve, né? Então, qual é o seu coração? O seu coração, ele é de reino? Ou qual que é o seu coração? O que é um coração de reino? Nós estávamos ontem fazendo reunião da conferência aqui, nós ficamos até 8 horas da noite ontem fazendo reunião da conferência, alinhando as coisas. Sábado a gente vai também continuar, né? Então, hoje também, todo dia, né, a gente está aí fazendo. E aí nós estávamos falando sobre reino. O seu coração é de reino? Porque o reino, se você tem um coração de reino, você torce pelas pessoas que são desse reino. Você se alegra com aqueles que estão chegando nesse reino. Você fica feliz quando alguém está rompendo no reino. Agora, tem pessoas que não se incomodam quando alguém começa a crescer nesse reino. Então, talvez você não seja desse reino. Talvez você ainda seja do reino das trevas. Porque uma vez que nós estávamos no pecado e fazendo a vontade de Satanás, nós éramos do reino de Satanás. Mas aí, por causa do sangue de Jesus, a gente vem para o reino da luz, para o reino, né, pro reino de Deus. Mas se você vem para o reino de Deus, mas continua com a essência do reino das trevas, então que tipo de cristão é você? Que se alegra com a queda do irmão, que fica chateado quando alguém começa a avançar, que fica triste quando alguém é honrado dentro da casa do Senhor. Isso é um espírito de Saul, que não aceita um novo ungido. Saul perseguiu Davi porque ele não aceitava outra pessoa ser levantada naquilo que ele não teve êxito. Então, queridos, né, a gente vê que há uma sentença sobre os edomitas porque eles, né, andaram desalinhados no caminho do Senhor. Fizeram muitas coisas erradas e a sentença de Deus vem. E eu estou pegando a palavra aqui de Obadias 1, né, para trazer para nós, para esse tempo. Será que realmente você prega o reino e vive o reino? Porque pregar o reino muita gente prega, mas viver o reino de Deus, falar que você realmente representa esse reino e demonstrar que realmente você pertence a ele, será que você está vivendo o reino? Amém? Então nós devemos ser prudentes, nós devemos, né, pensar que nós somos uma só família, um só reino, um só Cristo, um só... Né? Então por que você fala mal de tudo que é igreja? Jesus também está naquela igreja, Jesus também está operando lá. Se você não concorda com a doutrina, aí é outra história. Mas se lá Jesus é o único e suficiente Salvador, lá também é o reino de Deus. Então,
A gente vê hoje em dia muita divisão, muita gente que não está focado no seu propósito, na sua vida, mas toda hora está buscando o quê? Uma pedra de tropeço. Né? Pessoas que ficam toda hora buscando o quê? Pedras de tropeço dentro do Evangelho, dentro de referências do Evangelho. E eu preciso dizer uma coisa para você. Você sabe quem que é a minha referência? É Jesus. Queridos, deixa eu falar para você. Jesus é a nossa referência. O Evangelho ele é pautado na pessoa de Cristo. Ele não é pautado no pastor fulano que caiu, no pastor Beltrano que não conseguiu, no pastor fulano que você ficou sabendo tal coisa. O Evangelho é pautado na pessoa perfeita de Jesus. Então, se você está decepcionado com a igreja, você está decepcionado com isso, com aquilo, você está decepcionado com o homem. Você é muito fraco na fé ao ponto de um erro humano te tirar da presença de Deus. Significa que você nunca esteve de fato alicerçado na presença do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que nem profundidade, nem altura, nem os anjos, nem principado, nada pode te afastar do amor de Deus. Mas uma vez que você nunca esteve nesse amor e enraizado, qualquer coisa te derruba, qualquer vento te tira, porque sua raiz é fraca. Por isso que eu quero confrontar você. Você precisa ter raiz forte. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é no reino. Você precisa saber, né, quem é Deus na sua vida. E eu vou te falar, você vai ser decepcionado por muitas pessoas. Porque o único que não vai te decepcionar é o Senhor Jesus Cristo. É Deus o Todo-Poderoso. É esse que nunca vai te decepcionar. Amém? Então não coloca os teus olhos no homem. Coloca os teus olhos em Deus. Tenta ser a melhor referência possível para que pessoas busquem Jesus. Amém? Então a gente vê o quê? Que Deus, nessa era, né, de agora, tem muitas pessoas que são machucadas com pessoas e se afastam de Deus. Então a sua raiz é fraca. Você é fraco. Você nunca esteve aliançado. Porque presta atenção, se o erro de alguém te tira da presença, significa que você nunca esteve enraizado nele. Você nunca entendeu ele, você nunca de fato viveu ele. O dia que você entender quem é Cristo, quem é a pessoa do Espírito Santo, não tem altura, não tem profundidade, não tem anjo, não tem nada que te afasta do amor dele. Com igreja, sem igreja, com pastor, sem pastor, você é dele, está enraizado nele, amém? Então, eu quero que você pegue essa rema de hoje para o seu coração. Quero continuar hoje falando sobre cura com você, amém? Ontem nós falamos, né, a gente tá nesse tópico de falar sobre curas. Eu quero hoje entrar, então, deixa eu só um pouquinho aqui, pronto. Então nós falamos ontem o quê? Sobre o dom de curas, certo? Por que tá no plural, curas? Porque tem vários tipos de cura. E se você for abrir a Bíblia, você vai entender vários contextos de cura diferente e por vias diferentes. Então nós falamos ontem um pouquinho sobre curas físicas, eu dei alguns exemplos para vocês. Hoje eu quero trazer para você um pouquinho sobre curas emocionais. E a ferida de alma é algo que traz uma enfermidade na alma e a pessoa... Qual que é o problema de uma ferida de alma? O problema de uma ferida de alma, né, é que a pessoa que tem, ela não vive a sua identidade na plenitude. Ela vai ter uma identidade deturpada. E ela vai ter uma visão de mundo pautada na ferida que ela carrega. Então ela vê um mundo com rejeição, ou ela vê um mundo com inferioridade, ou ela vê um mundo, né, sempre envergonhada ou debaixo de humilhação, certo? Então, feridas emocionais, cura emocional envolve o quê? Uma libertação, uma restauração, né, uma cura interior emocional de feridas. Pessoas podem ter ferida na alma acompanhados de uma possessão demoníaca ou também só uma ferida na alma, tá? Eu lido muito com feridas de alma e às vezes é só uma cura interior. A pessoa chora, né? E tem feridas de alma que é tão pesada essa ferida, essa pessoa... Por que vem um demônio sobre a pessoa que tem às vezes uma ferida de alma muito exacerbada? O que é exacerbada? Muito aguçada, muito forte. Porque essa pessoa alimenta essa ferida com vingança, com ódio, com raiva. Aí o demônio ele tem propriedade de se estar ali dentro, tá? Mas os demônios alimentam o quê? Dessa frequência de ódio, de raiva, de ira, certo? Então, as curas emocionais vai tratar o quê? Ferida de alma, trauma, dores emocionais, tá? Certo? Então,
é sobre isso. O sangue de Jesus, ele cura pessoas, né? Então eu quero trazer aqui hoje para vocês alguns exemplos e eu quero ler com vocês sobre curas emocionais, amém? Eu gosto muito da história da mulher samaritana. Ali ela vive uma cura emocional poderosa, tá? E a cura dela, olha só, abra comigo agora em João, capítulo 4, verso de número 5, certo? João, capítulo 4, verso de número 5. Existem 5 principais feridas que desencadeiam todas as outras. Se você quiser anotar, que é ferida de humilhação, ferida de traição, ferida de abandono, ferida de rejeição e ferida da injustiça. São essas 5 principais que desencadeiam todas as outras, tá? No caso da mulher samaritana, ela sofria de uma rejeição social, porque ela já tinha tido 5 relacionamentos frustrados, certo? Então vamos abrir comigo em João, capítulo de número 4. Amém? E queridos, quando a gente se converte, esse é o principal lugar que Jesus tem, porque assim, você se converte, se tiver endemoniado, o demônio vai sair, isso já é 30%, mas tem a ferida de alma que precisa ser tratada, mas a ferida de alma ela só é tratada uma vez que você expõe e reconhece que tem ela, certo? Então abra comigo agora em João capítulo 4, João capítulo 4, verso de número 5, acharam? Vamos começar do 1? Vamos começar do começo. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Então, você lembra que os judeus e os samaritanos, eles não se davam, tá? Porque os samaritanos falavam que a adoração tinha que ser feita de um jeito e os judeus falavam que a adoração tinha que ser feita de outro jeito. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta do meio-dia, e eu quero que você saiba que há outros contextos da mulher samaritana, Jesus manda os discípulos dele comprar pão, tá? Até porque, por causa que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Por causa do preconceito que poderia vir do coração dos discípulos. Então, por volta do meio-dia, tá? Então, eu quero que você pense aqui comigo, naquela região, certo? Ali de Samaria, naquela região ali de Israel. O que acontece? É muito frio de noite e muito quente. E meio-dia é um sol muito forte. Então, as mulheres dessa época, elas buscavam água cedo. Só que a samaritana não ia cedo, por causa que ela sofria bullying, rejeição, preconceito. Então, por volta do meio-dia, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, dá-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. E a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Então, a mulher samaritana, ela ficou escandalizada, porque aqui também existe a rejeição social, a rejeição, o preconceito dos judeus para com os samaritanos, dos samaritanos para com os judeus. Então, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água. Eu preciso que você entenda que a primeira pessoa a qual Jesus se revelou foi por uma mulher ferida, foi por uma mulher samaritana. Amém? Jesus falou assim, se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para você e quem eu sou, mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa... Ai, perdão, gente, eu dei uma puladinha aqui. Vamos no 10, tá? Aqui no 10.
Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Olha aqui, ó, essa água viva que vai trazer cura para essa mulher samaritana, tá? Ou seja, ali a mulher samaritana, ela vai ter a revelação de quem é o Messias. Então, ela se sentia rejeitada. Agora ela vai ter a revelação do Messias. Então ela vai se sentir aceita no reino de Deus. Então, o que acontece ali com a samaritana e Jesus é o quê? É que a rejeição é quebrada nesse momento. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Olha o que Jesus está falando. Essa água natural você bebe e você volta a ter sede, mas se você tomar a água da vida, se você tomar da água espiritual a qual eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E olha só, e ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando aqui, uma vez que você recebe a água da vida, através do novo nascimento, através dessa revelação, você vai jorrar água, você vai transbordar e a sua vida não vai ser mais a mesma. E é exatamente o que vai acontecer com a samaritana. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Então ela não estava entendendo ainda que a água que Jesus estava falando era uma água espiritual, sobre suprir ela no espírito e não de uma água natural. Então aqui já mostra que ela tinha vergonha de ir no poço. Ela não queria mais ficar fadigada de ir ao sol do meio-dia. Por que ela não ia com as outras mulheres? Porque ela se sentia rejeitada. Amém? Por favor, Senhor, dê-me água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse. Agora Jesus aqui tem uma palavra de conhecimento. Jesus se move no dom da palavra de conhecimento, no dom de ciência. Porque ela fala, eu não tenho marido. A Bíblia vai dizer que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Jesus recebe uma informação dela, que ela não tem marido. E olha o que Jesus vai dizer. É verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Ou seja, essa mulher já passou por 5 relacionamentos. Teve 5 maridos, certo? E o atual a qual ela está não é marido dela no momento. Então imagina o repúdio das mulheres, o repúdio da sociedade. Imagina o nível de rejeição que ela não sofria. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Aí Jesus vai responder para ela. Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Ou seja, Jesus está falando, samaritanos não têm conhecimento, têm muito pouco conhecimento. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem, e desse modo, pois, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aqui que entra, tá? Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então essa mulher, ela fala, olha, eu sei que tudo isso é confuso, mas a minha esperança é que Cristo virá. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você.
Jesus se revela para a samaritana. Agora imagina essa mulher, está no poço, rejeitada, já teve 5 maridos, o atual não é marido, é rejeitada pela sociedade. E o Cristo, Jesus, vem e fala para ela, eu sou o Messias. Você está falando com aquele que é o Filho de Deus. Olha só, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. E aqui tem algo poderoso, tem uma chave poderosa. Por mais que tenha pessoas que estão na mesma visão, tem gente que não está na mesma dimensão que você. Tem gente que está na mesma visão que é o quê? Buscar Cristo, viver Cristo, mas tem gente que não está na mesma dimensão. Jesus estava numa dimensão aonde ele precisava tocar numa mulher samaritana, mas os discípulos carregavam um preconceito no coração. E talvez se os discípulos estivessem ali, tinha impedido essa cura interior de acontecer no coração da samaritana. Talvez a samaritana ia ficar coagida por caras, por bocas. Talvez os discípulos não iam repreender Jesus porque Jesus tinha autoridade. E é por isso que eles não vêm falar, Jesus, por que você está falando com essa mulher samaritana? O que eu pego de chave aqui? Tem muita gente que está na mesma visão que eu, mas são poucos aqueles que estão na mesma dimensão. São poucos aqueles que estão debaixo do mesmo Espírito. São poucos aqueles que estão vivendo na mesma dimensão. E quem está na mesma dimensão vê igual, pensa igual, certo? Por que eu estou falando isso para você? Que muitas vezes você está andando com um monte de gente que está impedindo você de tocar no samaritano. Muitas vezes a gente está andando com um monte de gente que está na mesma visão, mas são pessoas que estão impedindo você de tocar no samaritano. São pessoas que estão impedindo você de tocar na mulher samaritana. São pessoas que estão impedindo você de chegar a pessoas que realmente precisam de um bálsamo de cura. Você tem que mandar comprar pão. Você tem que mandar ir para outra cidade, fazer outra missão. E essa missão, você tem que só trazer gente que ou está na mesma dimensão ou você vai sozinho. Tem gente que não está na mesma visão que você. Tem gente que não está na mesma dimensão que você. Amém? E muitas vezes, por você estar andando com pessoas que têm preconceito, que pensa de um jeito, que é crítico aquilo, a glória de Deus está sendo impedida de ser manifestada. Então o que eu aprendo com esse texto? O que eu pego Olha eu pegando o profético para mim. Tem gente que está na mesma visão, mas não está na mesma dimensão. Porque quem anda na mesma dimensão vê igual, pensa igual. E tem gente que pode impedir de eu tocar no samaritano por causa do seu achismo, do jeito crítico, da cara, da boca, do jeito que se comporta. Às vezes não precisa falar nada, mas o comportamento, às vezes a expressão corporal daquela pessoa trava o mundo espiritual. Agora imagina se os discípulos chegam junto com Jesus, fica olhando com cara, com boca, fazendo gesto, cochichando aqui. Coitada, a samaritana já vivia debaixo de um espírito de rejeição. Como que essa mulher ia se sentir? Então, queridos, tem coisas que é só você ou é só quem está na mesma dimensão. Amém? Vocês pegaram ou não essa chave? Então a mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado, Cristo virá. E quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. E ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. A mulher samaritana tinha tomado posse do alimento, da água viva. E eu quero dizer uma coisa para você. A mulher samaritana, quando ela é curada da rejeição dela, ela tinha vergonha de ir no poço, meio-dia. Ela já ficava constrangida de meio-dia, no horário que as mulheres não iam. Mas agora ela deixa o cântaro, ela deixa a vasilha, ela deixa para trás toda mentira, todo sofismo de Satanás. Ela deixa para trás tudo aquilo que aquela ferida trouxe. Olha só, essa parte aqui ela é profética, certo? Olha só.
A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado. Ela deixa para trás e ela vai agora anunciar o evangelho, ela vai agora anunciar Jesus, ela vai, olha, eu vi o Cristo, é um profeta, né? Ela vai agora anunciar, ela tinha vergonha de ir buscar água no poço. Agora ela está saindo no povoado evangelizar. É a samaritana, amém? Então, eu quero que você entenda, por que ela é ferida? Porque ela teve 5 relacionamentos frustrados, tinha uma rejeição social, vivia debaixo de uma solidão, buscava água ao meio-dia sozinho, né? Ela tinha, né, vontade de entender as coisas de Deus, a esperança dela estava no Messias que ia vir. Então, o que Jesus fez? Jesus conversou com ela sem julgamento. Jesus revelou a raiz do problema dela, o vazio que ela tinha. Jesus trouxe identidade espiritual para ela. Jesus ofereceu para ela água viva. E Jesus restaurou a dignidade dela. Ei, eu sou o Cristo, estou conversando com você. Se isso não é aceitação, samaritano, então o que pode ser? Ela entendeu, ela tomou posse. Ela pegou a água da vida e ela falou assim, eu vou agora anunciar anunciar o Cordeiro. Então eu fico imaginando essa mulher toda quebrada e rejeitada, fala com o Cordeiro, fala com o Messias, amém? E aí, queridos, de isolada ela passa a ser evangelista da cidade. De vergonha de estar em público, ela passa a ter um testemunho público. De ser uma pessoa carente, vazia, solitária, agora passa a ser cheia, porque a água que ela recebeu no Espírito transborda, amém? Então, isso aqui é uma cura emocional. E ela acontece quando Jesus da água da vida para ela, amém? Glória a Jesus. A gente também tem a mulher do fluxo de sangue. Ela recebe uma cura física, mas ela também recebe uma cura emocional, certo? A mulher do fluxo de sangue, queridos, se você puder abrir, né, comigo, Marcos capítulo 5, verso 25, amém? Marcos capítulo 5, verso de número 25. Então, por que ela recebe uma cura emocional? Porque toda pessoa, né, no Antigo Testamento, que tinha ficava menstruada, ficava alguns dias ali guardada, reservada de impureza. Agora imagina, essa mulher, ela está sangrando há 12 anos, ela está doente. Então o isolamento social que ela tinha era muito grande, também era uma rejeição, era um abandono, né, da sociedade. Então ela tinha ferida de humilhação, ferida de abandono, ferida de rejeição, certo? Então abra comigo em Marcos capítulo 5, verso 25, amém? Vamos passar rapidinho, das outras eu vou falar mais rápido, tá? Marcos capítulo 5, verso de número 25. Glória a Deus. Acharam? Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía. Então ela tem uma falência financeira também, né? Gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu que seu corpo tinha sido curado da enfermidade. Aqui tem uma cura física, que acontece através do ato profético que ela faz de tocar no manto do Cordeiro, no manto de Jesus, e ela acreditou do coração. Mas eu quero que você entenda, né? Vamos lá, vamos aqui um pouquinho para frente, certo? Só pra gente passar essa parte aqui, ó. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, vejam, a multidão o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor e ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele e contou o que havia feito. E Jesus disse, aqui a palavra, filha, sua fé a curou. Quando Jesus chama ela de filha, Jesus cura a identidade dela. Quando Jesus, porque ela se achava indigna,
porque ela estava 12 anos sangrando e ela se sentia impura. Amém? Então Jesus validou a fé dela publicamente, Jesus validou ela publicamente. Filha, sua fé a curou. Então, a gente vê que existe sim uma cura física, mas também existe uma cura emocional, certo? Então, a gente vai ter outra passagem, a mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Ou seja, Jesus silenciou os acusadores, protegeu a dignidade daquela mulher e falou assim, ó, vai, não peques mais, certo? Então, essa mulher adúltera vivia debaixo de uma ferida de vergonha, de humilhação. Nós temos Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e depois Pedro ficou o quê? Ficou triste com aquilo. Meu Deus, eu neguei Jesus, certo? Aí Jesus vai curar ele quando? Quando ele faz a pergunta, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então Jesus vai curar ele depois, né? Perguntando para ele, Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta minhas ovelhas. Certo? Então o fato, Pedro, de você ter me negado, não significa que você não me ama. O fato de você cuidar das minhas ovelhas, sim, significa que você me ama. O fato de você fazer o que eu te ensinei, sim, significa que você me ama. Então, a gente vê também, né, que Pedro foi curado o quê? De uma ferida de culpa, de uma ferida de fracasso, de uma ferida de vergonha, uma sensação de não ser mais digno. Meu Deus, eu traí o Messias, eu traí o Filho de Deus. Eu neguei ele 3 vezes. Aí Jesus vai curar ele quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, deixa eu te falar, Pedro, a prova do seu amor não está na negação que você fez, mas sim naquilo que você faz para os outros, aquilo que você manifesta para os outros, amém? Então a gente tem, né, a cura de Pedro, emocional, a gente tem a cura de Zaqueu. Zaqueu, queridos, ele era rejeitado pelo povo, ele era chamado de traidor, porque ele tentava compensar com dinheiro, então ele tinha ali uma baixa autoestima, certo? E aí quando Jesus chama ele pelo nome, Jesus escolhe a casa dele, Jesus senta na mesa dele, Jesus honra ele publicamente, então ali ele também vive uma cura, certo? Então ele tem um arrependimento espontâneo, ele fala assim, olha, eu vou doar boa parte dos meus bens, certo? Então a gente vê uma restituição, a gente vê a generosidade do coração dele, uma transformação acontecendo. Então a gente vai ver muitas curas acontecendo. Então tem pessoas que muitas vezes têm uma enfermidade física por causa de uma raiz emocional. E aí você ministra, por exemplo, a fibromialgia, ela desencadeia de uma dor na alma. Essa dor na alma por algum trauma. Então, por isso que os médicos dizem que a fibromialgia não tem cura. Aí você toma remédio, melhora a dor física, mas não demora a dor completa, porque a dor da fibromialgia, ela não está só no corpo, ela está a nível de alma, e a alma dói também. A alma dói também. Amém? Então tem coisas que tem pessoas que às vezes carregam uma enfermidade, tá? Por exemplo, a maioria das mulheres que tem nódulos, começa a ter câncer, principalmente do lado da mama esquerda, né, principalmente no quadrante superior direito, que é o que está mais atrelado ao coração, são muitas vezes mulheres que foram traídas, carregam amargura, raiva, ferida de traição. Esse sentimento na alma, ele vai começar a ferir o corpo. E quando ele começar a ferir o corpo, então o que é câncer? É uma célula apanhando todo dia de um sentimento de tristeza, de um sentimento de amargura, de um sentimento. Então, a nossa alma é que sente. E esses sentimentos machucam a nossa carne, Uma vez que a nossa carne é machucada por esses sentimentos, que vem de um processo, de uma ferida emocional, pode trazer enfermidades para o nosso corpo. Assim, o câncer, um nódulo. Então, você vai ver aí histórico, muitas mulheres, você vai ver o histórico, você vai ver o antecedente, são feridas, são rancorosas, não conseguiram perdoar o marido, né? Certo? Então eu estou trazendo aqui para que vocês entendam que muita ferida da alma pode desencadear também uma enfermidade física. Por quê? O que é o câncer? São células, né, anormais, células que estão desreguladas, crescendo numa proporção, né, irregular. Por quê? Elas estão apanhando todo dia de um sentimento maligno, certo? Estão apanhando todo dia de um sentimento maligno, uma emoção de dor, de raiva. Então, as curas emocionais, elas precisam acontecer.
Mas para elas acontecer, a gente precisa o quê? A gente precisa expor, certo? Então tem pessoas que têm ferida de rejeição, ferida de luto, não superou um luto, e esse luto trouxe uma dor. E essa dor alimenta demônios, queridos. Queridos, todos nós podemos sofrer, mas existe o sofrimento saudável, ele dura um tempo e ele tem que acabar. Mas tem pessoas que estão sofrendo há 10 anos, há 12 anos. Então, geralmente, toda pessoa que sofre com dores, dor da perca, dói muito ter perdido isso, dói muito ter perdido essa pessoa, dói muito ter passado por esse aborto. Então, o que pode começar a acontecer? Problemas pulmonares, tá? Tudo que é atrelado à dor, à amargura, certo? Tudo que é atrelado a sentimentos, né, de rancor, falta de perdão, não superar a dor de uma perca, não superar uma circunstância, problemas pulmonares, dificuldade pulmonar, vai vir naquele órgão, certo? Então, eu quero que você entenda que muita da raiz emocional, com agravamento da ferida, vai gerar uma enfermidade física. Vai gerar uma enfermidade física, tá? Então, eu quero que você entenda, tem muitas pessoas que você ministra cura interior, você ministra cura na alma dessa pessoa, o que acontece? Ela é curada também da enfermidade física, porque a raiz da sua enfermidade física era uma ferida de rejeição, tá? E eu quero que você entenda, toda ferida na alma de uma pessoa vai deturpar o comportamento dela, vai deturpar o caráter, vai deturpar a identidade, ou seja, olha só a samaritana, ela agia por causa da ferida de rejeição que ela tinha. Mas a partir do momento que ela foi curada, ela começou o quê? Evangelizar. Então tem pessoas que têm bloqueio de falar em público, bloqueio de se expressar, muitos bloqueios. E às vezes esse bloqueio não é a sua identidade, é algo que foi ocasionado por uma ferida, por um trauma, por uma circunstância. E aquilo ali está deturpando a sua identidade, o seu comportamento. Então sim, nós precisamos de cura interior. Tá? Então, às vezes você foi rejeitado por um pai, rejeitado por uma mãe, e aí a sua cosmovisão de mundo é essa, que todo mundo vai te rejeitar, que todo mundo vai te abandonar, que todo mundo vai te trair. Então, nós manifestamos muito a nossa identidade mediante o nosso emocional. Então, pessoas rejeitadas vivem na defensiva da rejeição. Pessoas abandonadas vivem esperando o abandono. Agora, uma pessoa que ela tem sua identidade definida, ela é otimista. Então, ela nunca está esperando a ser abandonada, ser rejeitada. Por quê? Ela crê que ela é uma pessoa saudável, ela é uma pessoa querida, ela é uma pessoa, né, bem-quista em qualquer lugar. Já o rejeitado, ele já fica com medo de chegar no lugar e ser rejeitado. E a pessoa que tem a sua identidade, ele sabe que quando ele chega, ele é bem-vindo, que ele tem a agregar. Né? Então, assim, a pessoa que tem a sua identidade firmada, ela não tem medo da sua presença num local. Agora, a pessoa que ela tem, né, culpa, rejeição. Então, tem muita gente que não está conseguindo viver a sua identidade em Cristo por causa do quê? Das feridas emocionais. Como que eu sei? É que assim, eu não quero entrar aqui com você. Talvez lá na frente a gente entre, tá? Eu não quero entrar aqui com vocês em todas as feridas emocionais, certo? Mas as feridas emocionais, uma vez que elas estão exacerbadas, elas alimentam os demônios. Então, por exemplo, os demônios se alimentam da dor, do ódio, da vingança. Então, quanto mais você sente isso, mais os demônios ficam ali, se alimentando. Ao ponto deles poder também entrar dentro de uma pessoa. Então, uma ferida emocional, ela pode ser acompanhada de um demônio, sim. Então, tem gente que fala assim para mim, apóstolo, mas ministrar cura interior, a pessoa pode ficar possuída? Sim. Pode ficar possuída por um demônio. Pode manifestar um demônio, porque você vai ministrar cura numa área, né? E aquele demônio tem se alimentado ali da dor. Então, os demônios se alimentam o quê? Do pecado, da obra da carne, da raiva, da ira, do ódio. Então, se é isso que tem, né, transbordado no seu coração, pode ter certeza. Se o demônio não está dentro, ele está do lado, aí, se alimentando, e a hora que ele tiver legalidade o suficiente, ele entra para dentro, certo? Por isso que nós precisamos viver o quê? Uma cura emocional.
Como nós sabemos que nós recebemos uma cura emocional? A gente sente que Jesus visita a nossa alma, arranca aquilo. Só que a cura emocional, ela precisa ser seguida de um novo comportamento e uma nova mentalidade. Então não adianta eu vir ministrar você, receba a cura agora de toda ferida de rejeição, e você continuar se comportando do mesmo jeito. Porque eu quero que você entenda que com o tempo o diabo implantou crenças limitantes, mentiras. Agora você precisa renovar a sua mente. E aí você precisa olhar circunstâncias que você agiria numa cosmovisão de rejeição, agora falar, não, eu não sou mais essa pessoa rejeitada, eu não ajo mais dessa forma. Então, o processo, eu falo que a ferida de alma, ela tem 2 processos de cura. A cura através do sangue de Jesus, que Jesus tira aquela nhaca do seu coração, e a cura comportamental, né? Que ela vem com o seu posicionamento. Por quê? O fato de você se posicionar como rejeitado pode trazer outra ferida de rejeição, outra ferida de abandono, outra ferida de traição. Amém? Então, nessas madrugadas, nós vamos estar orando também por ferida de alma, né? Eu vou estar declarando cura sobre toda ferida de alma que você possa ter. Amém? E vai ser poderoso. Aleluia. Se você quiser entrar no nosso grupo, entra ali é só você entrar ali pelo link na bio, Oração da Madrugada, que você acha ali, né, o grupo do Telegram para você estar acompanhando conosco. Amém? Amanhã eu vou trazer para vocês, né, outro tipo de cura. Nós vamos falar sobre curas mentais, tá? Curas mentais que muitas vezes estão relacionadas a demônios, certo? Então, muitas vezes tem pessoas sofrendo com loucura e é demônio ali na pessoa. Pode ter uma predisposição genética? Com certeza, mas muitas enfermidades mentais estão acontecendo por causa de uma possessão, de uma opressão demoníaca, amém? Então eu fico aqui com vocês nas curas emocionais. Ontem nós falamos de curas físicas, amanhã eu vou falar sobre curas mentais, certo? Dentro da área da libertação, uma das áreas mais difíceis de ministrar libertação é dentro da área mental. Por quê? Por que eu vou falar isso para você? Eu quero que você entenda que o demônio que está mexendo nessa área, trazendo uma distorção, tá, da razão dessa pessoa, ele ganhou um campo de controle, ele está dentro do comando, ele tá dentro do centro de controle da pessoa, que é a mente. E para tirar ele dali, nós precisamos guerrear, né? Precisamos ter muita autoridade, porque, né, quem já viu o espírito de loucura, não é fácil. Porque o espírito de loucura, ele traz um novo comportamento para essa pessoa. A pessoa assume o arquétipo daquela influência demoníaca, certo? E é sobrenatural. E outra, para quebrar isso, às vezes é um processo. Tem que ter intercessão, amém? Certo? Então, para quebrar o espírito de loucura, você tem que começar a interceder. Você tem que quebrar as fortalezas. A pessoa também tem que desejar. Então, um ponto você entra para a pessoa ficar vulnerável, e aí há outro ponto da cura, que aí você vai, né, conversar com a pessoa para que ela viva essa cura, amém? Então, amanhã eu vou estar falando isso com vocês. Depois nós vamos falar sobre curas espirituais também, certo? A gente vê na Bíblia que muitas pessoas são, né, Jesus expulsa o demônio, o que acontece? A pessoa é curada. Amém? Então amanhã nós vamos estar falando sobre essas outras curas. Queridos, um dia abençoado, um dia poderoso. Amanhã tem culto dos jovens, tá? Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Amanhã tem culto dos jovens, vai ser poderoso na Global Five. Todos vocês estão convidados, amém? Beijo, beijo, amo todos vocês.